Mais um dia começando e graças ao Senhor por ele. Nós vamos, nesta quarta-feira, tratar do capítulo 21 de Mateus, do verso 23 ao 27. Lembrando que esta é uma série de mensagens devocionais, uma série de estudos sobre o evangelho que foi escrito por Mateus. Tá bem? Então eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Mateus 21, versículo 23. O texto diz assim: Tendo Jesus chegado ao templo, enquanto ensinava, acercaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo e o questionaram: Com que autoridade faze essas coisas aqui? E quem te deu essa autorização? Veja bem, eles estavam procurando algum meio para acusar Jesus. E o Senhor estava no templo, o Senhor Jesus, e ajudando pessoas, ensinando, e deram uma espécie de carteirada em Jesus. Vem cá, quem te autorizou? Por que você está aqui? Você está aqui de uma forma ilegal. Cadê? Mostra suas credenciais. Veja só, ele estava falando com o próprio Deus, o próprio Senhor, que eles não reconheciam como tal. E aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele se viu, eu vou falar que ele se viu num dilema, ele não se viu num dilema, porque não tem como colocar o Senhor na sinuca de bico, né? Ele sabe de todas as coisas. Mas veja bem, se o Senhor dissesse assim, eu estou aqui porque eu sou o Messias, se declarar publicamente o Messias, ali naquele momento, de forma antecipada, ele seria preso, julgado, condenado e tudo mais. Ainda não havia chegado a hora de Jesus. Então ele não poderia assumir publicamente que era o Messias. Porém, se ele negasse isso e dissesse, tudo bem, realmente, eu sou mais um homem, então ele cairia em descrédito, por assim dizer. Claro que o Senhor Jesus não se viu nesse dilema, nessa sinuca de bico, mas aqui é para a gente entender o grau de maldade daquela pergunta. O que para nós, meros seres humanos, seria algo difícil, uma enrascada. Mas veja como o Senhor Jesus se saiu. Isso é muito maravilhoso. Está falando, na verdade, está falando do Deus Todo-Poderoso, onisciente, detentor de toda a sabedoria. Então, que para nós seria difícil de resolver, ele foi para ele foi muito simples. Veja como o Senhor Jesus se saiu dessa. Verso 24. Jesus, porém, replicou-lhes: Eu igualmente vos lançarei uma questão. Quer dizer, respondeu uma pergunta com uma outra pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço o que faço. De onde era o batismo de João? Divino ou humano? E eles discutiam entre si, avaliando. Se respondermos divino, ele nos indagará. Sendo assim, por que não acreditais nele? Acreditastes nele. Porém, se alegarmos humano, tememos o povo, pois todos consideram João como um profeta. Veja que Jesus virou o jogo. Jesus deixou eles numa sinuca de bico. Jesus deixou eles diante de um grande dilema. Porque se eles respondessem assim para Jesus, o batismo de João, ou o próprio João, foi enviado por Deus. Se eles respondessem dessa forma, Jesus ia falar, então por que vocês mataram ele? Por que vocês não acreditaram nele? Vocês estão pecando contra o próprio Deus. Mas se eles dissessem, não, João foi apenas um homem, apenas mais um, aí eles iam arrumar problema com o povo, porque o povo, a massa, considerava João, o João Batista, um homem de Deus, um profeta. Então Jesus virou o jogo e falou, se vocês me responderem essa pergunta, eu respondo a pergunta que vocês fizeram a mim. Mas veja a conclusão, verso 27. Por isso disseram a Jesus, não sabemos. Ao que Jesus afirmou-lhes, nem eu vos direi com que autoridade procedo. O combinado foi, vocês me respondem,
eu me proponho a responder a pergunta que vocês me fizeram, desde que vocês respondem a pergunta que eu fiz a vocês. Já que vocês não me responderam, eu tampouco vou responder a vocês. Meus irmãos, isso é sabedoria divina. Isso é resposta daquele que, apesar de naquele momento ser homem, continuava sendo Deus. A gente está falando do Senhor Jesus Cristo, digno de toda a glória e detentor de atributos que somente o próprio Deus possui. E um deles é a onisciência. Ele sabe de tudo. Deus abençoe os irmãos e até a próxima.